Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o Salmo de número 34, um salmo de 22 versículos que formam um acróstico com as suas iniciais de cada uma dos 22 versos. O título é Provai e vede que o Senhor é bom. Embora a tradição, queridos, divida o saltério em 5 livros, que correspondem aos 5 livros de Moisés, onde cada um dos livros termina com uma doxologia e tem outras características que o distinguem dos demais, há outras formas também de dividi-los, pelo menos mais 2. Por exemplo, pelos títulos, nós poderíamos dividir o saltério, que é o conjunto dos 150 salmos, em 5 títulos, em 5 divisões por títulos. Títulos de autoria, históricos, títulos de notações musicais, de gênero, por instruções para o culto. Também poderíamos classificá-lo por gênero literário, e aí teríamos 6 divisões. Por gênero literário poderíamos ter os hinos de louvor, os hinos que são lamentos, queixas ou petições, os salmos de ações de graça, os cânticos de confiança, os salmos reais e os salmos de sabedoria. Como vimos, há 3 formas de divisões ou de organização desses 150 salmos, conforme a tradição em 5 livros, conforme os títulos em 5 partes e conforme os gêneros literários em 6 estilos de gêneros literários. Em nossa divisão estamos seguindo a tradição, e agora estaremos vendo o Salmo de número 34, que se encaixa dentro do livro de número 1, que vai do Salmo 1 ao 41. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus, de edificação, de exortação, de conselho, de louvor e de adoração a esse Deus maravilhoso, Criador, sustentador da vida, mantenedor, Deus provedor. Estamos aqui desde 21 de abril de 2016 e iremos concluir nosso projeto 1189 em 23 de julho de 2019, quando terminaremos toda essa série dos 1189 capítulos em 3 anos, 3 meses e 3 dias. Abra aí, por favor, a sua Bíblia e faça uma leitura prévia desses 22 versículos no Salmo de número 34. Provai e vede que o Senhor é bom. É disso que fala esse belo salmo de Davi. O Senhor é bom em todo o tempo, e em todo o tempo o Senhor é bom. Você tem tido a experiência de saber que Deus é bom demais, dá conta para todos os que vivem sobre a terra? Da sua graça, misericórdia e longanimidade, temos vivido e ainda viveremos até o dia em que Ele tem determinado para isso. Antes de entrarmos especificamente no teor desse salmo maravilhoso, escrito por volta do ano de 1012 a.C., vamos apenas contextualizá-lo para entendermos como e por que esse salmo foi escrito. Iremos agora meditar na palavra de Deus que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 21, dos versos 10 a 15. Então, abra aí a sua Bíblia agora em 1 Samuel 21. Nós estamos contextualizando a história desse salmo 34. Diz assim a palavra de Deus: Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gade. Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gade. Verso 13. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos pórticos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco, porque me trouxeste a mim? Faltam-me ainda doidos para que trouxesseis este para fazer 2 dices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? No primeiro versículo desse capítulo 21 de 1 Samuel, veremos que Davi foi a Nob, lugar próximo a Jerusalém, à procura de Aimeleque ou Aías, sumo sacerdote bisneto de Eli e filho de Aitube. Davi estava fugindo de Saul,
que o perseguia injustamente por temor ao Senhor, não o enfrentava. Quem deu a dica de que deveria fugir, porque o rei Saul tinha determinado em seu coração feri-lo de morte, foi o seu próprio amigo Jonatas, filho do rei Saul. Então, Davi, ao chegar a Nob, ele mente ao sumo sacerdote quando disse ao rei, disse que o rei Saul lhe tinha dado uma ordem específica. Consegue, então, ali alimentar-se com pão sagrado, os pães da proposição que eram renovados aos sábados em número de 12, dos quais serviam somente os sacerdotes. Aimeleque tranquiliza Davi, dizendo que poderia comer dos pães, se não se tivessem chegado as mulheres. Também Davi tomou da espada de Golias, que estava ali guardada como memorial no santuário. O verso 7 nos revela que estava ali detido, talvez por causa da lepra, Doeg, que significa tímido, que seria posteriormente o carrasco de Nob, pois a mentira de Davi iria custar a vida desses sacerdotes de Nob. 1 Samuel 22, verso 18 e 19. Que foram executados não pela guarda real, que se recusou a cometer esse crime, mas pelas mãos desse indumeu Doeg. A degola foi tão grande que não pouparam nem animais, nem crianças, nem mulheres. Flávio Joséfo, historiador, disse que eram ao todo 385 pessoas, sendo 85 sacerdotes e 300 familiares. Que barbaridade! Que crueldade! Que diferença entre Saul, ungido rei de Israel, e agora Saul, rejeitado pelo Senhor. Para saciar a nossa curiosidade, lembramos aos amados irmãos que o Salmo 34 é mais um dos salmos acrósticos em que cada versículo se inicia com uma letra do alfabeto hebraico que tem 22 letras. A letra no hebraico, a oitava, que inicia o versículo que nós escolhemos para o nosso tema, é Het, ao som, número equivalente ao 8. Cada letra no hebraico corresponde a um número. O som corresponde ao CH alemão. Também cada letra do alfabeto hebraico corresponde a um símbolo. E o Het representa tufo. Tufo, porção de lã aberta. Tufo, porção de plantas, flores, penas, etc., juntas. Também significa proeminência, montículo ou saliência formada pelo tecido de um vestuário. Outros exemplos. Aleph, no alfabeto hebraico, significa boi. Beit, casa. Gimel, camelo. Dalet, porta. Re, grito. Vav, gancho. Zain, arma. Ref, tufo. Tet, cobra. Yod, mão. Kar, palma. Lamed, laço. Mem, água. Nun, peixe. Samer, apoio. Ain, olho. Pei, boca. Tzadei, gafanhoto. Kor, kof, macaco. Reish, cabeça. Sim ou shin, dente. Tav ou tal, cruz. Como estamos falando, Davi, apesar dos pesares, resolve que deve mais do que bem dizer e ter o louvor continuamente entre seus lábios. Verso 1. Dos versos 2 ao 10, ele está orando, louvando, se encorajando a confiar nele. Repare as ações do salmista no verso 1, 2 e 3 desse salmo. No verso 1, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre em meus lábios. Bendirei. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Gloriar-se-á. Verso 3. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei e exaltemos. Não há nenhuma promessa condicionada, prometida aqui nesses 3 versículos. Davi foi certamente visitado pelo Senhor, por isso ele exulta, ele conclama, ele exorta. Nos 3 primeiros versículos, ele prepara o ouvinte, ele prepara o leitor para citar os versos 4 ao 7. Percebe-se que ele está alegre nesses 3 versículos, que ele está feliz, que ele está contente e cheio do Espírito Santo. Ele está aqui adorando ao Senhor, ele está bendizendo, gloriando-se, engrandecendo-se
e engrandecendo e exaltando ao Senhor. Versos 4 ao 7. Versos 4. Busquei o Senhor. E aí nós temos a promessa condicionada. E Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Quando? Busquei o Senhor. Contemplai-o. Verso 5. E sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, dos que o temem. Esse é o verso 7. Nesses versos de 4 a 7, Davi, que se encontrava numa situação complexa, ele buscou o Senhor, e este tanto o acolheu como o livrou de todos os seus temores. A partir de sua experiência e de seu resultado, ele exorta a buscarmos ao Senhor em todo o tempo. Ele usa os verbos, repare aí no trecho bíblico, buscar, contemplar, clamar, temer. É isso que você vê nos versos 4, 5, 6 e 7. Busquei o Senhor, contemplai-o, clamou este aflito, dos que o temem. Então, buscar, contemplar, clamar, temer. Ele estabelece condições e afirma, garante os resultados. Busque a Deus, e você será acolhido, e Ele te livrará dos seus temores. Contemple o Senhor, e você será iluminado. Clame-o nas aflições, e o Senhor te ouvirá e ainda te livrará de todas as suas tribulações. Tema ao Senhor sempre, e Ele te livrará, pois o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Há no livro de Salmos somente 3 ocorrências do termo anjo do Senhor, no livro de Salmos, no Saltério. Aqui, nesse Salmo, no Salmo 34, e no Salmo 35, verso 5 e verso 6. Verso 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aqui está a essência para mim do Salmo 34, nesse verso 8. Para mim, ele é a chave e o ponto central, o ponto nevrálgico deste lindo salmo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O seu verso 8 resume todos os versículos que o antecederam, e ainda os versos 9 e 10 por vir. Por isso, há 2 fortes verbos no imperativo: provai e vede. A certeza do salmista de Davi é esta: Deus é bom. Como eu sei que Deus é bom? Provai e vede. Versos 9 e 10. Temei ao Senhor, vós os seus santos. Bênção condicionada, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. O verso 9. Esse versículo é um reforço que está no verso 7, que fala de proteção e livramento, e neste de provisões de bens que também não faltarão. E o verso de número 10, esse versículo também é um reforço do versículo 4, que fala da acolhida do Senhor e do livramento de todos os seus temores. Aqui o reforço enfatiza que bem algum faltará aos que o buscam, nem alimento, nem bem algum, nem acolhida do Senhor, nem livramento dos temores, nada faltará aos que buscam o Senhor. Eu tinha falado que para mim a essência do Salmo 34 está no verso 8, que resume todos os versos que o antecedem e ainda os versos 9 e 10. 2 verbos no imperativo: provai e vede, provai e vede. Realmente Deus é muito bom, bem acima do que sonha a nossa vã filosofia. Um pedreiro foi chamado para consertar o telhado do nosso templo. Homem experiente, de mais ou menos 1,65 m, 70 quilos. Mas ele se descuidou, e ao pisar nas telhas em determinado lugar, ele caiu sem a mínima chance de conseguir se segurar em qualquer lugar. Simplesmente despencou. A altura do vão da igreja é de uns 10 metros, ela é bem alta. O resultado mais óbvio e esperado é que o mesmo tenha morrido, ou que tenha se rebentado todinho. No entanto, Deus é bom. Ele apenas quebrou ou trincou o seu pulso. Em sua queda, ele caiu exatamente sobre o banco da igreja, e o banco suportou o seu peso ao ponto de se flexionar, quebrando e descartando ele no chão com apenas seu pulso trincado.
não quebrado. Qualquer outro lugar que tivesse caído, esse pedreiro, ou no próprio banco, sem ser em seu assento, seu corpo teria se arrebentado. Ele caiu na posição certa, no ponto certo do banco, da forma certa. Um milagre. Estima-se que sua velocidade ao atingir o banco era de 14 metros por segundo, ou seja, uns 50 km por hora, e seu peso é equivalente a uns 980 quilos, quase uma tonelada. Alguns diriam, que coincidência! Mas os crentes no Deus que criou os céus e a terra, dizem, Cristo incidência. Realmente Deus é muito bom. Davi, no versículo de número 8, parece desafiar-nos no provai e vede. É como se o Espírito Santo estivesse nos querendo dizer algo assim: olhem, vejam o quanto eu sou bom e quanto eu ajudo cada um de vocês. Meu servo Davi estava triste, assustado, sendo perseguido e desesperançado da vida, mas me buscou, clamou por mim, inclinou-se a mim e eu o ajudei. Vocês também podem vir a mim, que eu vou ajudar vocês. Provem isso e vejam. No verso 7 e 9, a ênfase é para temer ao Senhor, o qual é prometido livramento com o socorro de anjos e provisão para os que o possuem. Em minhas prédicas ou pregações anteriores, eu tinha ressaltado que o segredo para todas as coisas é o temor do Senhor. Você quer ter mais intimidade com Deus? A intimidade pertence aos que temem ao Senhor. Salmo 25, verso 14. Você quer ter as promessas de Deus confirmadas na sua vida? Incline-se ao temor do Senhor. Salmo 119, verso 38. Antes de mergulharmos na análise dos versos 11 a 14, onde o Espírito Santo irá nos ensinar o que é o temor do Senhor, que é o que vem em seguida, não podemos deixar de ressaltar a parte B do verso 8, o qual eu estou elegendo como principal versículo deste salmo. Diz o verso 8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Bem-aventurado é quem mesmo? Aquele que se refugia no Senhor. Algumas versões trazem a palavra confia, versão Almeida corrigida, revisada e fiel, no lugar de se refugia. Há muitas nuances interessantes dentro desse contexto bíblico. Refugiar-se ou confiar-se nele tem ambos o mesmo sentido, refúgio e confio, que são as duas traduções. Primeiramente, o Espírito Santo está a nos ensinar e até nos desafiar, como antes falamos, a prová-lo e ver isso. Isto é, experimentar, passar pela experiência, comprovar depois disso que em todas as circunstâncias, sejam elas quais forem, o Senhor é bom. E completando a frase, em conclusão, nos diz, bem-aventurados ou felizes são os que nele buscam refúgio, os que nele confiam. Isto é, esses jamais serão decepcionados. A confiança no Senhor, ela requer uma entrega total e absoluta a Deus, de que está no controle de tudo e de todas as coisas, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Quando confiamos no homem, mesmo no amigo, poderemos nos decepcionar ou então nos frustrar, mas em Deus isso nunca vai ocorrer. O provai e o fede desse verso 8 são apelativos, próprios de quem está querendo desafiar, de quem está querendo provocar, de quem está querendo instigar a pessoa a fazer aquilo que está propondo. A parte B do verso 8 é o reforço da ideia sugerida na parte A, mostrando que serão felizes quem acreditar. E você? Faço essa pergunta para você. Acredita que Deus é bom? E que são felizes os que nele se refugiam ou nele confiam? Quem confia no Senhor e tem a sua vida nas mãos de Deus, esse descansa das suas preocupações. Conforme prega o pastor Sabino, das pré-ocupações, ocupar-se antes. Isto é, ocupar-se com algo que ainda não existe, por isso que é pré. Aprenda a descansar no Senhor, pois Ele é o seu refúgio. O que é o refúgio a não ser um esconderijo, um abrigo seguro? O Senhor é seu abrigo seguro nas tempestades. Aquele que habita no esconderijo do Senhor, a sombra do Onipotente descansará.
quero ainda ressaltar algo sobre a bondade de Deus. Pois, afinal de contas, esse tema da nossa reflexão é provar e ver de que o Senhor é bom. Provar e ver de o quê? Ora, que o Senhor é bom. Eu gosto de destacar a bondade de Deus e amo falar disso. Eu já tive outras vezes e já falei a respeito disso, que a bondade de Deus é algo tão espetacular que se pudéssemos trazer à existência as bondades, e se pudéssemos assim personificá-la diante de nós, de forma que conseguíssemos ver a sua forma e apalpá-la, nós estaríamos diante do próprio Deus. A sua bondade é a sua pessoa. Eu também sempre gosto de destacar outras duas características interessantes que gosto de falar e de pregar, que são a soberania e a sua sabedoria. No entanto, a sua bondade, o seu amor é algo mais forte que fala ao meu coração. Deus é bom. Deus é muito bom. Gerard van Groningen, altamente recomendado onde o que vocês encontrarem de literatura dele, Gerard van Groningen. E lendo Gerard van Groningen, eu vi ele narrando em suas páginas de Criação e Consumação, o livro, o episódio em que Moisés está diante de Deus no Sinai e atrevidamente, ousadamente, lhe dirige uma oração, um pedido, um clamor que só mesmo uma pessoa do caráter de Moisés poderia ter feito. Hari enima et kebodeka. Faça-me ver, por favor, a sua glória. Êxodo 33, verso 18. Moisés foi assegurado por Yahvé de que ele se revelaria fazendo passar Kautubi, toda a minha bondade, diante dele. O termo bondade descreve o que Yahvé é, diz Gerard van Groningen. Ele é precisamente o que diz ser bom. Transmite também a ideia de ser o que quer dizer ser, fazer ou o que diz que fará no contexto de produzir a satisfação perfeita do outro. Yahvé conseguiu assegurando a Moisés de que sua bondade seria exibida através da demonstração da sua misericórdia e compaixão de acordo com a sua vontade soberana. Moisés, como falado, pediu a Deus esse pedido ousado e atrevido. Deus não atendeu plenamente, pois disse que não poderia ver a sua face porque ninguém poderia ver e viver. Foi então concedido vê-lo pelas costas e assim lhe deu garantias da sua presença. Moisés buscava isso. No entanto, Yahvé, ali naquele momento, verbalizou uma série de 7 virtudes, 7 mais uma, 8, declarações incluídas em sua autoproclamação que deram a Moisés garantia poderosa de Deus. Yahvé era de fato o Senhor pactual. Deus então passou toda a sua bondade diante dele, Kautubi, toda a minha bondade. O termo bondade revela o que ele é, bom. Na análise desse teólogo, Gerard van Groningen, o que segue a repetição do seu nome é a explicação de Yahvé, de seu amor, que é característica abrangente do seu próprio ser, 1 João 4,16. O termo amor, ahab, verbo ahabá, substantivo, não está no texto. Sua qualidade essencial está expressa em várias declarações. El Rahon, Deus de compaixão, é a primeira da fala, a primeira expressão das 8. O termo traduzido como compaixão não aparece na forma kal do verbo, como um verbo, isso diz Gerard van Groningen. Como um verbo denominativo aparece no piel e fala de um amor intenso. Yahvé ama intensamente. Ele ama como uma mãe ama o filho que foi formado no seu ventre. Rahem, Raham. A ideia transmitida é de suavidade, é de ternura, é de gentileza motivadas por uma afeição profunda. A palavra em português compaixão, derivada do latim cum, com, passus, particípio passado do verbo, significando suportar sofrimento, não transmite totalmente o que o termo hebraico diz. Ele expressa o pensamento de que Yahvé, em sua ternura e gentileza, sente e suporta com seus filhos suas dores, sofrimentos e mágoas. Essa é a primeira palavra que ele passando por Moisés, expressa. Aí vem a segunda, o Erhanum, um adjetivo derivado do termo Hanan, mostrar favor,
o ser gracioso. A ideia de que Deus Yahvé ama o culpado que é indigno de amor. A terceira, Erech Apim, literalmente de fôlego longo. A ideia transmitida aqui é de paciência. Yahvé respira longo e profundamente quando é ofendido. Quando provocado, ele não reage imediatamente, veementemente, violentamente. Ele tem e exercita autocontrole sem ser acomodado ou preparado para negligenciar ou desculpar. Quarto, o Erab Hesed, e grande bondade. O termo hebraico expressa um conceito que é traduzido como benevolência, benignidade, fidelidade, misericórdia. Um pensamento básico é o de que Yahvé, sem obrigação, revela seu amor ao necessitado, ao ferido, ao sofredor. Quinta, o emet, e fidelidade. O modificador Rabi, grande, deve ser entendido como qualificador de ambos, Hesed e Emet. Yahvé é absolutamente confiável na manutenção e demonstração do seu amor pelo seu povo. O termo Emet também pode conotar o pensamento de verdade. Yahvé é completa e inteiramente fiel a si mesmo, fiel à sua palavra e fiel ao seu pacto com o seu povo. Esses 5 primeiros conceitos acima, eles enfatizam o caráter de Deus Yahvé, isto é, seguido pelo que ele faz, que veremos em seguida. Nosé recede lá Alapim, mantém bondade a milhares. O verbo uncal ativo particípio enfatiza pela sua forma, assim como pelo pensamento básico, que Yahvé nunca para de demonstrar sua bondade, seu amor pelo necessitado, pelo ferido e pelo sofredor. Yahvé não disse a todos. Ele sempre revelará a sua benignidade e misericórdia a muitas pessoas. Essa bondade e misericórdia é particularmente demonstrada através da remoção da fonte da necessidade, da dor e do sofrimento. Sétima expressão, Nosé Avon, o apesar, o erratar. Remover a culpa, a transgressão e o pecado. Yahvé suspende e leva para longe, isto é, ele perdoa o povo. Avon pode ser traduzido como maldade, corrupção ou culpa. O termo aponta para a condição ou natureza da pessoa que se afastou de Deus e se rebelou contra ele, exibindo assim a condição enganosa, rebelde e corrupta do pecador. Essa aponta para ultrapassar os limites para a vida pactual. Ele fala da rebelião contra o modo de vida que Yahvé expôs para o povo pactual. Hatanos informa que Yahvé estabeleceu uma meta, mas o pecador erra o alvo intencionalmente. Finalmente, a oitava expressão, o enaquer, lo e enaquer. E absorver, ele não absolverá. O piau infinitivo absoluto com o piau imperfeito e a negativa adicionada apresentam uma negativa muito forte. Yahvé absolutamente não absolverá, não inocentará, ou deixará impune o Avon, o culpado, devido à transgressão e o pecado. A retidão e a justiça de Yahvé serão demonstradas. As 8 declarações incluídas na autoproclamação de Yahvé indicam que seu amor, que sua graça e que sua misericórdia para o seu povo, declarada nas 7 primeiras, são o desejo mais profundo dele. Sua retidão e justiça, no entanto, declaradas por último, na 8ª expressão, mais enfaticamente em declarações em justa posição, nunca serão anuladas pelo seu amor. Ou seja, até a ira de Deus é tão santa quanto é o seu amor, a sua verdade e a sua bondade. Então Deus está aí demonstrando em 7 características a sua bondade, o seu amor, a sua longanimidade, o seu perdão pelo culpado, essa sua característica de amor muito grande e tremendo. Mas junto a elas existe uma 8ª, que seria o seu juízo. Seria o fato dele ser justo, ou seria a sua ira, a qual é tão santa quanto as demais. Ele não pode deixar escapar o culpado. Ele tem que punir, ele tem que ser justo. Então o seu amor também envolve a sua ira. Mas ao declarar as positivas primeiramente,
E Yahvé lembrou Moisés e o povo que, assim como havia feito, iria continuar a deter a realização da sua retidão e julgamento justos àqueles que se submetessem, fossem humilhados e renovados pelo amor de Yahvé exercido em seu favor. A autoproclamação de Yahvé descreve em foco brilhante o caráter de Deus, elaborador e mantenedor do pacto. Esse é o Deus do pacto, que estava passando por Moisés de costas e anunciou essas declarações muito fortes, muito interessantes, expressando aí, dando a entender a todos nós o quanto Ele é bom e misericordioso, mas o quanto Ele é justo e quanto a sua ira é santa e benéfica. Vejamos agora o que diz os versos 11, dos versos 11 ao 14, desse salmo onde o Espírito Santo irá nos ensinar o que é o temor do Senhor, o qual já enfatizamos aí que o temor do Senhor é algo muito interessante. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falar indolosamente. Aparte-se do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Antes mesmo de começar o ensino, ele faz um apelo irresistível e que certamente somente terá uma resposta, ou melhor, 3, verso 12. Eu amo a vida, eu quero longevidade, eu quero ver o bem. Está nos versos 12, no verso 12. Quem é o homem que ama a vida e quer a longevidade para ver o bem? Deus é o Deus de compromisso com a vida e não com a morte. Eu sempre tenho falado isso. Você já reparou que Ele colocou em seu coração a eternidade e que você jamais imagina que vai passar na sua cabeça que você vai morrer? É como eu digo, às vezes tenho de tomar cuidado para não ser mal interpretado. Eu não morro, quem morre é você. Calma, muita calma nessa hora, que eu explico. Eu não morro no sentido de que não serei jamais testemunha de minha morte com meu corpo físico. Isso é impossível. Logo, somente poderei testemunhar a morte dos outros. Mas jamais irei testemunhar a minha própria morte. Então, eu vejo que as pessoas morrem. E assim eu concluo que eu também vou passar por isso. Mas eu mesmo não terei essa experiência. Entenderam? Tem um ditado que diz: jamais morrerei, porque jamais saberei que morri. Mas se um dia vier a sabê-lo, então não estou morto, mas vivo. Eu, o autor. Isso significa que da testemunha é exigida consciência. Mas essa consciência somente está presente nos vivos, e não nos que morrem. Quando Deus colocou no coração do homem a eternidade, Ele deu a este homem a sensação de que jamais ele morreria. Pode reparar, ninguém imagina que morre ou morrerá. Por isso estamos sempre fazendo planos para a vida. Deus é Deus de vida e de amor. Nos diz com propriedade o teólogo que acabamos de ver, Gerard van Groningen, quando faz as suas narrativas espetaculares em Criação e Consumação. Altamente recomendado. Leia e você irá se deliciar com a leitura profunda de um homem que teme ao Senhor. Não está presente nos planos de Deus a morte, mas a vida. Por isso ela é eterna, e tudo quanto Deus faz para durar para a eternidade, sustentando apenas pela sua palavra e pelo seu poder, pois para Ele todas as coisas são dele. Vocês se lembram quando Jesus conversava com os saduceus? Lucas 20, 37 e 38. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando clama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Isso mesmo, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para Deus todos vivem. Aleluias! Por isso que eu afirmo, eu jamais morrerei, sempre estarei vivo para a glória de Deus. Que bom saber disso, né? Pois bem, todos nós amamos a vida, queremos longevidade e queremos ver o bem. E você? Você ama a vida e quer longevidade? Você quer ver o bem? Então segue o ensino sobre esse temor do Senhor. Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparte-se do mal e pratique o que é bom. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Refrear a língua significa dizer que ela precisa ser freada. Isso é importante.
Diz o ditado que os passarinhos voam nos céus e não podemos impedi-los, mas podemos impedir que eles façam ninhos em nossas cabeças. Antes que a palavra venha à boca, ela transitou pelos nossos céus e nós podemos enxotá-las. Isso aqui nos lembra o Salmo 19:14, que diz que sejam agradáveis diante de Deus as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Aparte-se do mal e praticar o que é bom significa que não basta afastar-se do mal, mas também exercitar-se na prática do que é bom. Tem gente que pratica o que é bem, que é bom, mas não se afasta do mal. E tem gente que se afasta do mal, mas não pratica o que é bom e acaba se machucando. Se você está em situações complexas e que sabe que elas poderão gerar um mal, o melhor caminho às vezes é a fuga. Por exemplo, tem gente que adora afetar o outro naqueles instantes quase infinitesimais quando nossos carros se cruzam e os olhares se encontram. Se você é casado ou casado, foge desse vício, pois poderá ser que num determinado momento desses uma flecha transpasse o teu coração e você ficará fisgado como um peixe no anzol. Resultado, queda. Você poderia me dizer, mas eu sou forte. Mentira, fuja do mal. Não dê a outros a sua honra. Leia aí Provérbios 5, de 1 a 23, para você ver. Procurar a paz e empenhar-se por alcançá-la requer comprometimento e disposição mental pacífica, mansa. Nas nossas decisões e negócios não devemos provocar o nosso irmão ou trazer-lhes aborrecimentos por não concordarmos com ele. A Bíblia é clara no ensino de que devemos procurar e nos esforçar pela paz. Às vezes isso é tão difícil e custa o sacrifício de vidas, mas nosso Deus nos perdoou e nos amou para que nossos irmãos, para que com eles tenhamos comunhão. A paz requer unidade de propósitos, principalmente se somos da mesma igreja. Em seguida, já finalizando o Salmo de número 34, dos versos 15 ao 22, o salmista nos faz lembrar do cuidado que o Senhor tem conosco em todos os detalhes. Fala dos seus olhos, do seu rosto, dos seus ouvidos, de sua proximidade e de seu livramento. Cuidado e resgate. É todo o ser de Deus envolvido conosco, nos dando garantias de cuidado, de dedicação e atenção. Será que restam dúvidas em teu coração da bondade do Senhor? Provai. E este é o desafio que Ele nos faz. Vamos prová-lo, e não somente aprová-lo, mas comprovar, ver, provar e ver que o Senhor é bom. Há uma profecia aqui nesse Salmo que se aplicou a Cristo e se encontra no verso 20, do Salmo 34. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa o celebrarão. E isso está em Números 9 e 12. E João 19:36. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum de seus ossos será quebrado. Os versos 15 ao 22 dizem: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam o justo, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Verso 20. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor, finalmente, verso 22, resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam nenhum será condenado. Bem, meus queridos, Calvino também faz alguns comentários acerca deste salmo. Ele chama ele de um salmo de Davi, quando Davi mudou seu semblante diante de Abimeleque, que o baniu da presença dele e que se afastou dele totalmente. Salmo 34, então, tem aí seus 22 versículos. Reparem que ainda tentaram achar defeito em Jesus com fortes acusações e testemunhas da mentira, mas não foram bem-sucedidos contra Jesus. Como está escrito no verso 22, se o verso 20 fala que preservou todos os seus ossos e nenhum deles sequer foi quebrado, o verso 22 diz que o Senhor resgata
a alma dos seus servos e dos que nele confiam. Nenhum será condenado. Como está escrito no verso 22, o Senhor resgata essa alma dos seus servos e dos que nele confiam ou se refugiam. Nenhum será abalado. Então, nós vimos aí o Salmo 34. Ele foi um pouco mais extenso, assim como foi o Salmo 33. Mas amanhã estaremos aqui com o Salmo de número 35, onde veremos o castigo dos adversários. Fique conosco, curta nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe, divulgue e vamos adiante. Amanhã com o Salmo de número 35. Aí entre em nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Em breve, a sua loja estará também em Taguatinga Centro, a loja Semeadores. Todos os dias aqui, semeando a mensagem de vida. Um bom dia, queridos. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Fica com Deus, queridos. Amém.